muito alinhado. Chega ao passo, a gente tem umas empresas grandes, no que é o caso até do setor eletrônico, tem uma empresa, que acontece? Chega ao passo que às vezes dentro da família é percebido que eu não tenho um potencial, um filho que tem o devida estrutura para assumir o negócio. Né? E às vezes eu vou ter que chamar alguém de fora com mais preparação para ajudá-lo. Quando a família não consegue delegar poderes, aí teria que entrar um profissional para fazer isso e montar a hierarquia da empresa ou torna-se impossível isso? Sim, a orientação é essa. Quando ela não consegue delegar, ou mesmo quando ela cria metas e estratégias e não consegue colocar isso na execução. Tá? Não consegue fazer as metas virarem resultados. Entendeu? E daí é necessário alguém para orientá-la, usando toda a estrutura administrativa que nós temos, ferramentas administrativas, ferramentas da qualidade para mensurar essas estratégias e contribuir para a empresa, para ela que continue crescendo, para que o empresário, o dono da empresa e os seus funcionários, cada um faça o que é a função dele fazer, entendeu? E consiga trabalhar de maneira mais harmônica. O objetivo hoje da empresa, seja ela qual for, é proporcionar um clima organizacional mais agradável. Então tá aí, né? Você que tem a sua empresa familiar aí, né? De repente, o pai que conseguiu tudo aí não pode deixar virar o bumba meu boi, né? Sim. Senão roda tudo que foi construído, né? Agora, uma outra coisa, o fator currículo, né? A pessoa fala, não, mas eu vou levar meu currículo a determinada empresa, né? E aí, como é que se faz um currículo? Porque a pessoa vê que enfeitar muito, né? E hoje o tempo é curto, o pessoal não tem muito tempo para ficar lendo folhas e mais folhas. Como é que a pessoa consegue resumir um currículo? Essa questão de folhas e mais folhas é até interessante que você tocou, porque a gente for pegar alguns anos atrás, o currículo era pautado, o melhor currículo é aquele que tinha mais volume. Em determinado momento a gente chegava a comprar currículo na papelaria e apenas preenchia. E nele ia o nome do pai, os documentos da pessoa, informações que hoje são vistas como desnecessárias. Tá? E o que importa hoje não é o tamanho do currículo, mas sim a qualidade. O objetivo eu tenho que colocar nele. Então, de repente, o nosso trabalho quanto a orientar as pessoas a se alocarem ou voltarem para o ambiente do trabalho é esse. Mostrar para ela como que ela faz um currículo com dicas de recursos humanos, tá? Onde o profissional que vai receber esse currículo vai perceber que quem fez entende do currículo e vai perceber que o currículo se trata do primeiro cartão de visita da empresa, que nada mais é do que uma conversa, Taide. Eu pego um currículo e eu já sei, eu estou interagindo, conversando com o currículo. Começando, quem é você? Começa com o nome da pessoa, tá? Qual o seu objetivo aqui? Eu tenho que colocar claramente o meu objetivo nessa futura empresa que eu mando o meu currículo. Então isso facilita muito, tá? Para a empresa que recebe inúmeros currículos diariamente, ok? Na seleção de um currículo, para a segunda instância, ela selecionar, começar a fazer a entrevista. Tá? Então, a orientação que a gente dá para as pessoas que estão fora do ambiente de trabalho é que começa a entender esse sistema, fazer um bom currículo. Essas regras, ser informações objetivas, claras, tá? Para quem lê o currículo e direto ao ponto. E também o fator decisivo numa relação, numa conquista do trabalho é a entrevista. Tá? E agora, eu gostaria que você falasse da entrevista, porque o cara se borra todo quando vai dar uma entrevista, né? Que entra, aí o negócio já complica, né? O cara já vai nervoso e já vai ver o executivo na frente dele. Aí, como é que a pessoa se prepara para essa entrevista? Sim. Eu sempre falo o seguinte, o grande momento para um jogador de futebol, eu vi aí o símbolo do Santos, que foi campeão agora. Você é santista? Sou São Paulino. Oh, São Paulino. A minha noiva ninguém é perfeito. É santista. Então, o grande momento de um jogador é quando ele faz o gol, que ele grita, que ele corre para a torcida. Aquele é o maior momento dele. Tá? Ao passo que o grande momento para um cantor é quando ele está em cima do palco, agitando a galera, como a gente fala. E o grande momento que a gente tem para uma pessoa que está fora do mercado de trabalho é a entrevista. Então, ele tem que agarrar esse momento com unhas e dentes. Então, nesse momento, ele tem que separar alguns medos que todo mundo tem, tá? Como a timidez. Ele tem que vencer esse medo, tá? A timidez, por exemplo. Ele vai precisar deixar isso de lado, olhar no olho do entrevistador, tá? Usar alguns critérios para não deixar ele nervoso, como a gente recomenda. Geralmente, a pessoa, cada um, quando fica nervoso, ele tem alguma mania, tá? Seja ela mexer na mesa do entrevistador, seja ela gaguejar, mexer nos objetos, né? Mexer nos objetos. Isso acontece. Eu tenho uma experiência que uma vez eu fui entrevistar uma pessoa que eu tinha visto ele já trabalhando,
tá? Ele era um excelente comunicador e despertava a maneira que ele atendia as pessoas, entendeu? E naquele momento ele precisava de uma pessoa para atender, lidar com o público, tá? E ele estava na recepção esperando para ser entrevistado pela equipe. E na hora eu falei, olha, aquela pessoa que está ali fora é uma pessoa que ele comunica muito bem, ele tem tudo para encaixar no nosso perfil. E daí ele entrou na sala. Na hora que a gente fez a primeira pergunta, ele estava despreparado para o momento. Então o que aconteceu? Ele começou a gaguejar, começou a ficar vermelho, não conseguia se expressar. E eu sei que ele é uma excelente pessoa, eu sei que ele é muito comunicativo. No momento ele não conseguiu separar, tá? Deletar o nervosismo para entrar na entrevista e fazer tudo aquilo que ele já sabe. E eu tenho que estar preparado ao passo de entender. Aí entra o ensaio muitas vezes, tá? Entender que algumas perguntas feitas na entrevista é padrão, tá? Eu tenho que entrar preparado para saber responder qual o seu ponto forte, tá? Ao passo que eu tenho que dar boas referências minhas, é o meu momento agora, e logo em seguida, geralmente, o entrevistador vai saber qual o seu ponto fraco, tá? E eu também tenho que dar essa resposta visando nunca me prejudicar, tá? Então, essas perguntas, quando eu não estou preparado, eu posso me perder no meio da entrevista e ficar nervoso, tá? E quando eu fico nervoso, acaba atrapalhando o andamento de tudo. E às vezes eu era profissional para aquela vaga, estava totalmente preparado para assumir o cargo, mas eu não consegui demonstrar para o entrevistador. E o Jefferson Luiz, quando o jovem sai ou da faculdade, ou termina o curso ali e vai para a luta aí, qual a dica que você daria para os jovens recém-formados? Olha, os jovens vêm se despontando em todas as áreas hoje. A gente vê quantos empreendedores nós temos aí que são jovens, tá? A questão da internet tem contribuído muito para esses jovens se expressarem. A nossa economia favorável permite que cada vez mais jovens tenham informação suficiente para entrar no ambiente de trabalho, tá? Seja ele fazendo um curso técnico, um curso profissionalizante, e alguns até têm a oportunidade de ingressar num curso superior. Mas logo após sair de qualquer curso, tá, bate o desespero. E agora? O que fazer? Estou formado. E agora? O que fazer? Tá? Então a dica que a gente faz é o seguinte, o melhor momento de procurar emprego é quando eu estou trabalhando, tá? Porque eu tenho algumas oportunidades do meu emprego. No caso do jovem que nunca trabalhou, ele não tem essa oportunidade, porque ele nunca trabalhou, entendeu? Então algumas dicas para ele seria importante, como o quê? O jovem precisa ter essas dicas do currículo, essas orientações de entrevista e mostrar ainda mais a vontade. Porque eu sei que ele não tem experiência, eu sei que ele não é nenhum executivo, eu sei que ele vai começar e muitas vezes é o primeiro emprego. Só que nesse momento o fator determinante tem que ser o olho no olho e mostrar a vontade. Tá? Eu quero, eu preciso, eu gosto e eu tenho muita vontade de trabalhar aqui. E isso o entrevistador vai sentir a firmeza. E muitas vezes, quando ele está lá, a gente já está à procura de uma pessoa para ensinar a tarefa, a função da empresa. E o fator determinante que o entrevistador quer ouvir é a vontade. E isso faz toda a diferença. Beleza. E você também dá consultoria nas empresas, né? Sim. Beleza, então. Então tá aí. Qual é o seu telefone? O telefone para contato é 9146-3234. Ou também à disposição pelo site, que é tá na tela lá, viu? jeffersonluiz.com.br. Tá certo. Então, muito obrigado, Jefferson. Eu sei que você é São Paulino, mas eu não resisto. Vou pedir sua permissão para a gente encerrar o programa, né? Cumprimentando aí o meu querido Santos, né? Conquistamos mais um caneco, me perdoe aí as outras torcidas que estão torcendo contra o Santos aí na Libertadores, mas nós somos o único time que estamos chegando lá, né? Então um abraço aos corintianos, aos são paulinos, palmeirenses, etc e tal, mas nós estamos chegando lá, gente. E o Campeonato Brasileiro começa agora, começa nesse sábado, o bicho vai pegar novamente, né? Agora eu sugiro aí ao pessoal, as outras torcidas, vão torcer para o Santos, gente. O Santos agora é Brasil, não é verdade? Ô Jefferson, um abraço para você, um bom final de semana. Você vai voltar outras vezes aqui, com certeza. Claro, muito obrigado pelo espaço. Tá? É um prazer sempre estar aqui com você. E eu concordo com você, hoje o Santos é Brasil na Libertadores, então as torcidas têm que entender isso aí. Palavra São Paulino, hein? Tá certo, gente, um grande abraço, fiquem com Deus.
A reprise do nosso programa, 12h30, 1h, domingo, ali na hora do almoço, então, você vai curtir o nosso programa. E viva o nosso querido Peixão Santos e viva a nossa vida, que é tão maravilhosa, que Deus nos proporciona momentos tão agradáveis, tão maravilhosos, como é esse de apresentar esse programa Encontro Marcado toda sexta-feira. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.